A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos continuar hoje com o estudo do livro de 1 Samuel. Hoje é o capítulo 12, bem conhecido nosso, né? Aleluia. O profeta Natan repreende a Davi. De 31 versículos, versículo 1, irmãos, até o 7, até o 8, nós vamos ler e comentar. E vamos assim, lendo de 6 em 6, 7 em 7, e vamos chegar ao 31, irmãos, e vamos ver esse assunto que é conhecido nosso, irmãos. Mas Deus, dentro desse tema conhecido, vai dar uma luz para nós, um entendimento, para a gente, irmãos, se preparar melhor. A gente, irmãos, ter, aleluia, mais vigilância, mais cuidado na nossa vida cristã. Louvado seja Deus. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Olha, irmão, naquela época, né, o profeta Natã, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, irmãos, contando a Davi uma parábola. Mas só Jesus contou, não, os profetas naquela época contaram também. Versículo 2: e o rico possuía muitíssima ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo e bebia, dormia, e seu regaço tinha como uma filha. 4. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fizer isso, e pela cordeira tomará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor, em teu seio também te dei a casa de Israel, Judá, e isto é pouco mais do que acrescentaria tais coisas. Os irmãos veem que Natã vem a Davi, irmãos, diante do rei, conta uma parábola. Davi ouve atentamente, irmãos. E na hora do julgamento, ele julgou certo, irmãos, mas uma coisa que a Bíblia nos chama atenção, irmãos, se a gente se atentar e deixar isso entrar para o nosso coração, nas coisas dessa terra que são paixões elas passageiras, vai tirar, irmãos, os nossos olhos de Deus, vai tirar os nossos olhos de Cristo, vai tirar os nossos olhos da verdade. Irmãos, nós não vamos estar sensíveis à voz do Senhor, ao toque do Senhor, à orientação do Senhor, à voz do Espírito Santo. Davi estava assim, irmãos, cego. Irmãos, Deus que diz a palavra, que Jesus falou para nós lá nos evangelhos, antes nós tirar o cisco do olho do irmão, tem que tirar a trave dos nossos olhos. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus veio tratar com Davi, irmãos, na intimidade dele. Levou o profeta, que não sabia de nada. Deus mostrou, Deus falou para o profeta. Irmão, que pancada que Davi, quando ouve aquilo, irmãos, aquilo doeu. O Senhor falou assim: Davi, quantas mulheres você tem para você fazer isso contra o teu próximo? Davi, você é esse homem egoísta, altivo, soberbo, que só pensa em você. E o homem que só tinha uma esposa, leal, fiel. Os irmãos podem ver aí no capítulo 11 do canal Curiosidades Bíblicas, você vê Marcelo, você o mata para satisfazer o seu egoísmo, a sua paixão. Isso é duro, irmãos. Para Davi ouvir isso foi duro. Era permitido ter muitas mulheres, irmãos? Não era. Leia Deuteronômio 17, a ordem para os reis. Davi, irmãos, abusou da liberdade e Deus permitiu, não que Deus deixou. Olha, eu continuo nos versículos aqui. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu, feriste a espada, sua mulher tomaste por tua mulher, e a ela mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tornaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei de tuas mulheres perante teus olhos, e darei ao teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol.
Vamos ler até o 15. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: peguei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sob maneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança, e a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Os irmãos veem aqui, irmãos, que Deus traz à luz tudo aquilo que Davi fez. Conta direitinho, irmãos. Deus fala que da casa dele ia ter um que ia se levantar e ia deitar com as mulheres dele. O que ele fez, o pecado em oculto, este mal ia acontecer aos olhos de todo Israel diante do sol. Mais para frente, irmãos, essa profecia vai se cumprir. Os irmãos até sabem quem que a gente vai comentar aqui. A luz da Bíblia vai explicar. Deus é um Deus justo, irmãos, um Deus da verdade, um Deus da pureza, um Deus da retidão, um Deus de santidade. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não podemos ter parceria, não podemos ter, irmãos, unidade com o pecado, andar com o pecado. O pecado tem que ser confessado e deixado. Temos que pedir perdão a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, diz a palavra. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 4. Irmãos, vigiemos. Nós somos da luz, temos que ser sóbrios, assim diz a palavra. Versículo 15 aqui, os irmãos veem que foi o último que eu li. A criança nasceu, irmãos, e Deus cumpriu a palavra dele. A criança nasceu, foi tocada a criança pela permissão de Deus, irmãos, nasceu e adoeceu gravemente. Versículo 16. Vamos ler 16 ao 20. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. 18. Sucedeu que ao 7º dia morrera a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta, porque nada lhe afligiria? 19. Viu Davi, porém, que os seus servos falavam baixo, e estendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? Eles disseram: está morta. 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, se entrou na casa do Senhor, adorou. Então foi para sua casa e pediu pão, lhe puseram e comeram. Irmãos, Davi sabia que Deus era um Deus de misericórdia. Davi se pôs a orar, se colocar de joelhos perante o Senhor. Irmãos, pedir que Deus tivesse misericórdia e não matasse a criança, mesmo sabendo que ele ia tocar e a criança ia morrer. O mal aqui, irmãos, não está em Davi orar, não está em Davi pedir misericórdia. É pessoas nos dias de hoje, irmãos, quando ouvem algo que vem da parte de Deus, irmãos, não fazem nada. Não oram, não buscam, não vão ao templo adorar o Senhor. Davi fez isso, irmãos. Orou a noite inteira. Até quando a criança estava ainda com vida, jejuou, orou, clamou, se humilhou ali, irmãos. Mas quando ele soube que a criança estava morta, irmãos, o versículo fala que ele se levantou, se ungiu, se lavou, adorou o Senhor no templo e foi comer pão, irmãos. Alguém poderia falar assim, mas aí que ele tinha que continuar orando. Não, irmãos, morreu, acabou, irmãos. Está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso o juízo. A criança foi salva. A punição, a repreensão era para ele e para Betseba, para eles aprenderem que Deus é um Deus de santo, de santidade. E nós que adoramos o Senhor temos que ser santos, diz a palavra. Versículo 21. E disseram aos seus servos: que é que isso fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste a comer este pão? 22. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, e ela não voltará para mim? 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou. Com ela se deu à luz um filho. E o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Os irmãos vê que Davi nos ensina algo aqui, irmãos, maravilhoso.
tudo que tem que ser feito em vida. Oração, jejum, perdão, consagração, que está entre o jejum, a oração, a leitura da palavra, ir ao templo, adorar o Senhor. Irmão, momento de separação, acabou o jejum, se alimentar, viver sua vida em paz, na presença de Deus. A pessoa morreu, tem que orar pela pessoa. Morreu, acabou, irmãos. Quem morreu não volta. Quem morreu, irmãos, ela teve a chance dela aqui na terra, mas era uma criança, morreu salvo. Um adulto tem que aceitar Jesus como Salvador e se arrepender dos seus pecados. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso, só o juízo. Não volta, irmãos, não volta em outro corpo, no corpo do animal, não volta. O tempo de vida, seja ele 70, 80 anos, passou de se canseira, enfado, nós temos que fazer as coisas quando estamos com vida. Acabou aqui o tempo, não tem mais jeito de fazer, irmãos. Hoje, vai, ligue para alguém, peça perdão, fale para a pessoa que você vai pagar a conta depois, acerte com a pessoa agora, acerte-se com Deus, volte para Deus agora. O Senhor pode voltar hoje e chamar você, a nós, no individual. Isso é muito sério, irmãos. Versículo aqui, o 24 que nós lemos, né? Houve, irmãos, uma tristeza na vida de Davi e de Betseba pela vida do menino, mas eles voltaram, casaram, fizeram as coisas certas depois. Veio nascer um filho chamado Salomão e diz a Bíblia que o Senhor o amou, porque tudo que é feito da maneira certa, irmãos, diante à luz da palavra, Deus ele ama. Quando você serve ao Senhor, quando você busca o Senhor da maneira que agrada a Ele, a Bíblia diz, agrada ao Senhor que Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus te ama, Deus ama você, aleluia, pela ação sua de acordo com a palavra, aleluia. Versículo 25, enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Dias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe, mensageiros de Davi, disse, pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta agora o restante do povo, cerca a cidade e torna para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, pelejou contra ela e tomou. Olha que coisa maravilhosa aqui, irmãos. Davi sendo rei, a palavra tinha que partir dele. Mesmo ele temendo o Senhor, ele poderia dizer assim para o seu servo, né? Que era o seu comandante do seu exército. Não quero desse jeito. Não quero dessa maneira. Muitos hoje fazem assim, mas não querem ouvir, num linguajar nosso, um subordinado. Um pastor, às vezes, não quer ouvir um diácono, um presbítero, um evangelista que auxilia ele, ou a esposa, ou um membro da igreja. Davi nos traz uma lição aqui de humildade, irmãos. Ele ouviu aqui a Joabe, atendeu, e Deus abençoou, irmãos, e deu uma grandiosa vitória. Irmãos, aprendamos isso, irmãos. O líder, ele tem que servir primeiro, para depois ser servido. Você é líder, você tem que descer mais, você tem que se colocar mais ali na humilhação, para ouvir os seus liderados, para depois eles te ouvirem. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá. Pelejou contra ela e a tomou. 30. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. Foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou um grande despojo, né? Coisas valiosas, foi tomado daquela cidade. 31. E trazendo o povo que havia nela, opôs as ceras, as talhadeiras de ferro e os machados de ferro, e fez passar por forno de tijolos. Assim fez a toda a cidade dos filhos de Amon. E voltou Davi todo o povo para Jerusalém. Então o povo ficou o que? Servindo a eles, nos serviços pesados. E Davi, irmãos, teve essa grande vitória. Depois de um ensinamento duro que ele teve, irmãos, de algo que ele colheu, que ele viveu, a morte de um filho, uma repreensão do Senhor. Irmãos, e algo que ia começar a mudar agora a trajetória da vida de Davi, irmãos, porque a espada mais ou menos ia sair da casa dele. E aqui, aquela profecia que foi falada pelo Natan acontecia ainda. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Vigilância.
Irmão, pecado, irmãos, é pecado. Seja ele grande ou pequeno. Paixões, irmãos, é só ilusão. Tudo aqui nessa terra é ilusão, irmãos. Nós temos que estar em oração para que Deus te oriente, te guie, te instrua, o Senhor seja com você, o Senhor conduza os seus passos. Não se deixe enveredar, irmãos. A Bíblia diz assim: antes exortai-vos uns aos outros para o dia que se chama hoje, para que não vos endureça pelo engano do pecado. O pecado endurece, irmãos. O pecado tira a sensibilidade. O pecado deixa a gente cego. Davi, quando Natan veio falar com ele, mas ele estava insensível à voz do Senhor. Depois que ele volta, se arrepende, ele ficou sensível. Se você ler o Salmo 51, irmãos, que está junto com esse capítulo aqui, você vai entender tudo que falamos aqui, tudo está escrito lá, está complementando aqui e aqui complementando lá. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. É 2 Samuel capítulo 12 encerrado. Nos ajude a fazer a obra, compartilhe, deixe seu joinha, traga inscritos para o canal. Vamos evangelizar, irmãos. Compartilhe esse link com os seus grupos, aí, com pessoas que você conhece, que pessoas que conheçam a palavra e Deus as liberte e transforme a vida dela, como tem feito isso na nossa todos os dias, através aqui, ó, da leitura, do exame, da meditação da palavra. Amém? Paz do Senhor Jesus.